Estamos de volta. O assunto de hoje é condomínio, uma bomba relógio. Você assistiu o primeiro bloco? Não? Então volte e assista que tem informações importantíssimas para você ficar atento no seu condomínio. Então agora a gente vai para o segundo bloco com alguns outros assuntos. Vamos falar sobre playground, vamos falar sobre piscina, vamos falar sobre manutenção, você ter empresas terceirizadas de manutenção preventiva, importantíssimo. Vem comigo. Estamos aqui com o síndico profissional e especialista financeiro condominial, Rodrigo Signori. Rodrigo, terminando o primeiro bloco aqui, falando sobre a questão das manutenções preventivas, de você ter contratação de terceiros para fazer manutenção de bomba, de piscina, de portões. E muitas vezes a primeira coisa que os condôminos querem cortar é essa manutenção preventiva, que a curto prazo ela é um custo que não tem significado, entre aspas, né? Porque você está gastando e não está vendo ali o que está acontecendo, mas quando você joga isso numa médio e longo prazo, você vê que realmente é uma economia. Eu dei o exemplo aqui de gastar R$200 por ano com manutenção, você não faz, daqui a pouco você gasta 2.000, então você não economizou 200, você gastou R$1.800, só como exemplo ilustrativo. Como mostrar isso, a importância para o condômino, para que ele não tome uma decisão burra, né? Essa é a palavra correta, que ele tome uma decisão inteligente, que ele não pense só no curto prazo, que ele pense a médio e longo prazo, porque chega. Bom, eu comparo a manutenção como um seguro também predial. Você tem um seguro, você está pagando uma manutenção preventiva sobre isso, então você tem a garantia que a empresa vai fazer essa manutenção e você não vai ter uma surpresa. Como você falou, ao invés de ter um custo de R$200 mensais, ele tem um custo de uma única paulada que estourou a bomba dele no condomínio e ele gasta R$2.000. Então eu acho super importante, é uma forma do condomínio, do síndico, se prevenir e ter um gasto maior e que ele tenha um conforto também em saber que o equipamento dele está funcionando corretamente, que está dentro das especificações, que não vai causar nenhum outro dano maior ao condomínio, pode causar um incêndio, de repente, dependendo do equipamento que ele utilizar. Manutenções de portões também dos condomínios podem ser realizadas por empresas que você pague uma manutenção preventiva e mantém esse equipamento em um funcionamento correto. Eu comparo também, às vezes, falo para os moradores, quando existe... Hoje em dia eu tenho alguns contratos que já são realizados pela empresa de portaria remota. Exemplo, portão eletrônico. Então eu já não tenho mais essa dor de cabeça nem com câmera também. Não preciso de uma empresa para isso. Mas eu dizia aos moradores do condomínio que se fosse para cortar contrato de manutenção, nós poderíamos cortar também do elevador. Eu falo, olha, esse aqui é o mais caro que nós temos hoje. Ah, não, mas o elevador é importante. Os outros equipamentos do condomínio também são muito importantes. Então, o condomínio tem que ser visto como um todo. E eu considero essa manutenção como um seguro. O condomínio ele vai ter um lastro para ser atendido. Só ressaltando que o Rodrigo, obviamente, deu como exemplo, mas que é obrigado, né? O contrato está previsto, o contrato de elevador é obrigado, mas a comparação é excelente. Então vamos tirar também do elevador, então, porque não querem manutenção preventiva. É tão importante. Não quer gastar, né? É tão importante e a própria legislação te obriga, porque Sim. O risco é maior, a gente está falando de um transporte, Sim, né? Claro. Mas a gente tem riscos também, você falou. A gente tem riscos, pode ter incêndio, pode ter enchente, pode ter qualquer tipo de enchente, não, né? Mas enchente que eu digo vazamento. Sim, filtrações nas unidades. Então tem que tomar muito cuidado, porque não é só a questão de gastar menos, mas também de segurança. E um portão quebrado pode significar vulnerabilidade, a entrada de um bandido, né? Sim, claro. Qual a solução do portão? Ou você vai ter outro gasto que não está sendo, digamos, colocado, é que você, dependendo da situação, você tem que deslocar um funcionário para esse portão, para que ele fique abrindo e fechando. Dependendo da distância da portaria, se a abertura é feita pelos próprios moradores com o controle e o serviço de monitoramento não é feito é feito pelo porteiro, mas não a abertura dos portões, então existem outras coisas envolvidas e, claro, deixa o condomínio vulnerável.
E o parquinho das crianças? O parquinho é uma situação que a gente vê bastante hoje em dia. Eu fiz uma visita a um condomínio, eu tenho 2 filhos, e o meu mais novo ele foi brincar nesse parquinho. E eu fiquei super preocupado com a situação. Claro, era uma visita. Era de madeira ainda, não? Era de madeira com algumas pontas expostas. O modelo dele é um pouco antigo, o lugar que ele está alocado também proporciona quedas. É um parquinho um pouco meio perigoso. Uma bomba relógio. Uma bomba relógio. É claro, eu conversei com o morador, perguntei para ele, falou, não, como amigo, falou, não, existe um projeto, é prioridade do condomínio fazer essa melhora, mas já causou problemas. Então ele... E aí mexer com filho é difícil. Exatamente, com criança, né, você não consegue controlar uma batida numa quina que existe ali. Hoje em dia os brinquedos são mais adaptados, então é um parquinho muito antigo e não foi renovado. E o condomínio ele não tinha muitas crianças nesse condomínio, então por isso que não existia essa prioridade. E o condomínio foi se renovando, as pessoas do condomínio foram se renovando, mas não a estrutura do condomínio. Não, e a gente teve um outro caso recente, acho que foi em alguma cidade do Nordeste, se não falha a memória, que caiu uma piscina, não sei se você chegou a ver. Sim, desabou em cima do estacionamento, né? O próximo síndico vê, não precisa de manutenção, é só uma rachadura aqui, só um problema. De repente, graças a Deus ali no caso, ninguém foi... Foi a primeira coisa que eu pensei, ainda bem que não tinha ninguém na piscina. Não tinha ninguém nem embaixo, porque eu acho que embaixo seria mais perigoso. Sim. Ainda, não sei. Acho que dos dois seria perigoso. Mas é mais uma bomba relógio. Então, acho que as pessoas precisam ter essa consciência, né? Um outro ponto importante é que muitas vezes, já falei sobre isso, inclusive na minha coluna da CBN, eu acabo insistindo sobre isso, que as pessoas, elas focam muito nos laudos. O condomínio tem o laudo X, o laudo Y, mas e o síndico muitas vezes, ou o condomínio, vai atrás do laudo mais barato. Então eu quero contratar a empresa do que faz o laudo, tem uma de R$1.000, uma de 800, uma de 100. Vou contratar a de 100, tá lá com o laudo do para-raio, o laudo elétrico, tá tudo em ordem. Não é que você não tem que ter o laudo para achar que está tudo em ordem. Você tem que ter uma empresa competente, que faça um trabalho bem feito e que dê um laudo correto. Porque por R$100, muitas vezes, eles mandam um menino lá, que não é engenheiro, no caso de laudo de NR10 tem que ser um engenheiro eletricista, aí manda um menino, um engenheiro eletricista assina e pronto. Então, tomar um pouco de cuidado, aí fica o alerta também para quem está nos assistindo, que o laudo não é garantia de nada, que você tem que ter empresas competentes fazendo esse trabalho, né, Rodrigo? Claro, e da forma que eu falei, o zelador também preparado para isso, ele consegue aferir, muitas vezes, com conhecimento técnico, através de cursos, claro, capacitação para esse profissional, que é muito importante para o condomínio. É um funcionário que ele faz toda a diferença, principalmente nessa parte de manutenção. Um zelador antenado, se você tiver um zelador preocupado com esse tipo de situação, você vai ter um condomínio em ordem também. Ele vai apontar para os síndicos os problemas e o síndico tem que dar uma forma de solucionar isso junto com os condôminos. Perfeito. Tá gostando do canal? Tá gostando do programa? Já segue nosso canal, já curtiu o programa, já comentou, já compartilhou? Dissemine, nos ajude a disseminar informação de qualidade, que só assim a gente vai profissionalizar cada vez mais esse segmento condominial. E também estamos com os podcasts nas principais plataformas para você ouvir enquanto você faz esporte, corre ou enquanto você fica em casa. Rodrigo, uma coisa importante. A gente começou o programa hoje falando sobre envelhecimento, bomba relógio, envelhecimento da estrutura, bomba relógio, e a gente tem muitas vezes um inimigo que é o próprio condômino, que ele quer a diminuição da cota condominial, né? Então, cota condominial e pensando a curto prazo. Como você, como síndico, fazer um trabalho, essa é uma pergunta difícil de responder, mas não posso deixar de perguntar, fazer um trabalho de conscientização da sua importância desses gastos como necessários para o condomínio? A obra no condomínio ela é sempre um pouco mais difícil de você demonstrar isso ao morador, porque muitas vezes ele não vê onde está o dinheiro. Não é igual pintar o prédio que ele vê o prédio pintado. A argamassa que vai para algum lugar, ele não enxerga essa argamassa. O cano que foi trocado, muitas vezes ele não enxerga onde está esse cano. Então a dificuldade realmente é você mostrar que o condomínio tem a necessidade de realizar esse tipo de obra, que essa manutenção
ela valoriza o patrimônio do morador. Isso é importantíssimo. E ele vai ter mais conforto em sua residência, evitando qualquer tipo de contratempo, vazamento, entupimento, problemas elétricos. Então, você tem que estar conscientizado dessa forma, que infelizmente ele não vê para onde vai. Mas ser transparente na gestão, né? No meu caso, meu condomínio tem 52 unidades, então é muito fácil a comunicação entre nós. Então, eu acho que e entre o conselho também, né? Você falou desculpa te interromper, você falou uma coisa muito importante, valorização do patrimônio ou desvalorização do patrimônio. Exatamente. Eu hoje moro num condomínio eu alugo um apartamento e eu fiz uma proposta de compra e eu falei o rapaz me pediu X, eu fiz X menos um valor, porque eu falei, desculpa, toda hora eu tô tendo problema elétrico, tô tendo problema hidráulico, tô tendo vários problemas estruturais no condomínio. Se o condomínio tivesse em ordem, eu acho que valeria esse valor. Eu desvalorizei em torno de 25% o apartamento do condomínio. Então, a gente está falando realmente de questão financeira bem importante, né? Porque se você vai morar num condomínio ou se você quer comprar um condomínio, você começa a verificar os problemas que tem elétricos, hidráulicos ou estruturais, ele é bem desvalorizado ou chega a valer zero no caso de correr riscos, né? Como a gente deu exemplo aqui no primeiro bloco. Sim. Eu acho que ele tem que ter em mente justamente essa conta também, que ele está investindo no patrimônio dele e que ele tenha certeza também que o síndico, na sua parte também, que ele tem que devolver isso ao condomínio como benefício. Então, se ele está arrecadando de alguma forma, se ele está só pagando as contas do condomínio e não está realizando nenhuma melhoria que seja necessária naquele momento, ele está pecando também. Então, ele tem que devolver, o síndico tem que devolver de alguma forma esse pagamento mensal como uma forma de valorização do imóvel ou uma melhoria no conforto. Os síndicos de condomínios mais modernos, claro, eles têm problemas também, mas tem outros problemas. O síndico de um prédio que ele é mais antigo, o perfil geralmente é o mesmo tipo de problema que a gente acompanha. É o problema estrutural, é o problema de vazamento de caixa d'água, é o problema elétrico, é o problema do funcionário antigo, zelador despreparado, ou seja, esse conjunto de informações é o que traz muito risco hoje para o condomínio. Perfeito, eu vou chamar um quadro agora que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você síndico, vai para você conselheiro ou morador que não consegue enxergar a médio e longo prazo. Pensa apenas em redução de custo, diminuição de condomínio. Isso torna o condomínio uma bomba relógio. A não manutenção, a falta de manutenção preventiva, a médio e longo prazo não só vai aumentar o custo, porque a vida útil dos equipamentos vão diminuir muito, você vai ter que trocar os equipamentos, você vai ter gastos muito maiores com os equipamentos e com a estrutura, como também você vai correr riscos, muitas vezes de vida, como teve o caso do desabamento em Miami, riscos de vulnerabilidade, de portão quebrado, possibilidade de entrada de bandidos, risco, falta de conforto, desvalorização financeira do seu patrimônio, porque um condomínio que não está em bom estado, ele desvaloriza e muito. Então vamos enxergar a médio e longo prazo. É uma obrigação, sim, sua, síndico, conselheiro, condômino, de manter o condomínio funcionando, com manutenção, para a segurança dos moradores, para a segurança dos visitantes e para a valorização desse patrimônio, para que ele não vire fumaça, como já aconteceu, infelizmente, com algumas tragédias. Fica o alerta, fica a dica, fica o puxão de orelha. Rodrigo, participação muito bacana, programa muito bacana. Você tem uma visão ampla de gestão condominial e as portas do nosso estúdio estão sempre abertas para você. Ricardo, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado pelo convite e é sempre bom estar presente aqui no seu programa, uma pessoa que conhece bastante o mercado condominial, aliás, um dos que mais conhece hoje em dia no Brasil. Tá gostando? Semana que vem mais um programa com informações importantes para o seu condomínio ou para os condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.